Bom, eu tenho um par de perguntas para fazer aqui, porque ele fala, por exemplo, que ele diz que ele colocou o mandato. Porque assim, doutor, eu fui incriminada por ter colocado 16 mandados dentro do CNJ, né? Um mandado do Alexandre de Moraes, certo, Walter? Certo. E outros 15 ou 16 mandados de prisão, correto? Sim, excelência. Esses não precisa me chamar de excelência porque eu não faço questão. Pode chamar de você mesmo. Esses Perfeito. outros, esses outros 15 ou 16 mandados de soltura, fui eu que te mandei fazer? Foi como eu disse, eu apenas fiz o mandado de prisão. Lá no sistema, eu fiz um robô que controlasse o tráfego. E, na minha opinião, porque eu não tive acesso ainda, esses alvarás, eles foram automáticos. Então, Vossa Excelência pediu apenas que eu mandasse prender o ministro, e não o alvará de soltura. Vamos lá. O mandado de prisão, que é um documento que foi encontrado no meu celular depois do acontecido, pela Polícia Federal. Esse celular, esse mandado de prisão, era um documento, uma Sim, folha, assim, escrito várias coisas, tal, pelo mandado de prisão do Alexandre de Moraes, assinado pelo Alexandre de Moraes. perfeito. Essa folha, o senhor fez um upload dentro do CNJ, correto? Não, na verdade, é feito de forma digital, não é feito no upload. Ele é criado no sistema, não é feito numa folha. Ele é criado no sistema, inclusive eu fiz o mandado de prisão e a quebra de sigilo bancário, lembra? Foi a quebra de sigilo bancário que Vossa Excelência impediu que eu fizesse, o bloqueio das contas do ministro e também no valor da multa que ele tinha aplicado ao PL e também o mandado de prisão, mas isso foi feito de Mas forma como foi eletrônica, mandado? Eletrônica como? Foi feito pelo site. Hoje, de forma, exatamente de que forma? O senhor entrou, colocou seu login e senha lá, que estava no ano de 2020, mas que o senhor tinha mudado do ano de 2023 para 2020. Aí o senhor entra, tem a tela do CNJ. Como que o senhor fez para inserir essa folha dentro do sistema? eu fiz o procedimento como se fosse o cartório fazendo, porque, exemplo, o juiz despacha e o cartório vai lá e faz o procedimento de incluir o mandado. Eu fiz esse procedimento. Como eu tinha o acesso total, eu fui lá, me passando pelo ministro Alexandre de Moraes, e fiz a inserção desses documentos. Mas você não está falando exatamente como foi. Você fez a Como inserção como? eu acessei primeiro o SCA, que era o que reconhecia o acesso do CNJ. A partir dali havia um ícone chamado BNMP, salvo engano, 2.0 ou 3.0, não recordo. Acessando lá, ele pede que eu pesquise por nome, ou CPF, ou o RJ, alguma coisa que é como se fosse um RG ali do CNJ. Foi quando eu coloquei o CPF do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez uma busca, encontrou quem era o ministro, pediu que eu inserisse o número do processo que ele estava respondendo. Eu coloquei o processo, ele pediu o motivo, eu coloquei que era por organização criminosa. Eu coloquei isso, logo em seguida ele pediu que eu colocasse uma síntese da decisão, e foi quando eu coloquei a decisão que Vossa Excelência me encaminhou. E por que você não contou essa história na Polícia Federal de que existia um processo de passo a passo e que tem que se colocar lacuna a lacuna cada informação dentro do sistema, e disse que simplesmente tinha feito o upload do mandado de prisão que eu tinha te mandado? Como eu te mandei, tudo você dizendo, né? Eu te mandei, você teve que corrigir o português porque eu cometi várias falhas de português. Só aí já começa a perceber que você mentiu bastante, porque eu não cometo falhas de português, principalmente em objetos escritos, em cartas escritas. Daí já dá para começar a perceber que é mentira. Mas vamos supor que fosse verdade essa parte. Aí o senhor colocou esse documento lá dentro e disse que foi eu que mandei. Foi isso que você contou na Polícia Federal. Não, em momento Agora, algum eu disse que foi feito um upload. Eu disse que Vossa Excelência me enviou o texto e eu coloquei o texto. E eu só não expliquei esse passo a passo que eu disse agora porque não me foi perguntado. Tanto que a PF e tem também porque conhecimento.
técnico e sabe o procedimento que eu fiz. Eles fizeram uma perícia, tem o Também log. porque o Daniel Bialski e outros jornalistas já explicaram que não se faz um upload de um documento. Agora você está explicando como que se faz um pedido de prisão mesmo. Sim. Agora vamos supor, vamos fazer aqui vamos dizer, vamos supor que eu realmente te contratei e te dei uma ordem. Presidente, ordem. Eu queria só lembrar assim, vamos supor que eu tivesse te contratado te dando uma ordem. A gente se encontrou em agosto, fomos até o presidente da República. Sim. Nós três conversamos. Depois, passado um tempo, você tinha dito pela ordem. O motivo pelo qual a gente foi até o presidente Bolsonaro foi para você responder ao presidente Bolsonaro se a urna eletrônica podia ser confiável ou não, e não Sim. sendo confiável, o que poderia ser feito dentro da urna eletrônica para que ela fosse confiável para aquela eleição. Perfeito. Correto? Aí o senhor saiu dali, e aí o senhor disse que foi 5 vezes ao Ministério da Defesa. Sim. E aí o ministro da Defesa te desmentiu, dizendo que nem te recebeu. Então, só aí já foi pego numa pergunta, porque assim, a gente acredita em um hacker ou um ministro da Defesa. Aí, voltando. Ambos são réus, né? Bom, aí fica para quem estiver ouvindo decidir em quem acreditar, em você, né, ou no ministro da Defesa, um general 4 estrelas, que disse que nem te recebeu nenhuma vez. Aí você diz que ficou 15 dias na minha casa. Eu estou dizendo que você passou algumas horas lá, e acredita, quem quiser acreditar em mim, acredita, quem quiser acreditar em você, acredita. Na verdade, todo esse processo ele é baseado em fato de que ou a pessoa acredita no Walter, ou a pessoa acredita na Carla. Ou então nas câmeras, pois em seu apartamento tem câmeras. Tem câmeras, então vamos tentar pegar as câmeras, porque 20 dias você não passou lá, nem que a vaca tussa e nem que o céu abrisse agora no meio. O senhor nunca passou 20 dias lá, o senhor passou algumas horas na minha casa, inclusive com o seu advogado ao lado. Aí o senhor disse, vamos supor que essa questão da prisão, do mandado de prisão, a gente aceitasse ou alguém percebesse que eu não teria motivo para pedir a prisão, fazer essa ladainha de brincar, de prender um ministro da Suprema Corte. Os outros 15 ou 16 pedidos de prisão, pedidos de soltura, perdão, por que o senhor disse que tinha relação comigo? Em depoimento, eu disse que não fui eu, que eu deixei um sistema ligado, que provavelmente foi isso, porque eu não tive acesso. Tanto que quando eu fui preso, eu sabia apenas do mandado de prisão. Foi a PF que me informou desses alvarados de soltura. Não, na prisão tem um depoimento dizendo que o senhor também me fez como corresponsável, tanto é que eu respondo por 16 mandados. Respondo por um mandado de prisão do Alexandre de Moraes e por mais 15 mandados de soltura de criminosos do PCC, do Comando Vermelho, de traficantes de droga, assassinos e estupradores. E é por causa disso que eu estou respondendo 10 anos de prisão. Porque se fosse só o mandado de prisão do Alexandre de Moraes, eu estaria respondendo alguns meses de prisão no máximo. Então, quer dizer, foi provado dentro da justiça, esses 15 presos, vários deles deram depoimento dizendo que nunca me viram na face da terra, e agora você está dizendo que eu nunca mandei prendê-los ou soltá-los. Vossa Excelência apenas pediu que eu mandasse prender o ministro Alexandre de Moraes, a quebra de sigilo e o bloqueio de valores. No sistema, enquanto eu mexia no sistema, ele emitiu esses alvarados de forma aleatória, de pessoas que eu nem sei quem são. Tanto que o sistema, ele mexe sozinho. A partir do momento que é criado com IA, um robô que vai fazer autenticações ou verificações via API, ele ficou meio que descontrolado e emitiu esses alvarás, na minha opinião, porque até o momento eu não sabia disso. Eu deixei esse robô lá porque antes de emitir a ordem de prisão, eu tive que fazer alguns testes. Eu não ia, de forma amadora, tentar emitir uma ordem de prisão sem testar se eu conseguiria. Pois seria um tiro no pé, entre aspas. Então, eu não vou nem responder isso, porque eu tô condenada a 10 anos e 8 meses de prisão, porque eu mandei soltar 15 pessoas da prisão
que agora o senhor está dizendo que nem a polícia sabe, nem eu sei. Eu não sei, mas, deputada, é que assim, houve a pena e ela foi elevada, acredito que em um sexto ou um terço devido a isso. Não são 10 anos de prisão, porque foi dado o crime continuado, não foi dado o concurso material. E quando tem o crime continuado, aumenta-se de um sexto a 2 terços. Isso já foi discutido. Isso não vou, eu estou te perguntando outras coisas. E estou provando aqui que fui condenada a 10 anos de prisão por coisas que sequer a pessoa com a qual quer me deixar a culpa sequer sabe do que é. Então, mas só que nesse caso, Vossa Excelência está desinformando. A pena de 10 anos não é devido a esses alvarás. Esses alvarás, eles majoraram a pena para o crime continuado, que com ou sem eles seria majorada, pois teve o mandado de prisão, a quebra de sigilo. O advogado vai falar sobre isso no momento dele. O senhor não é... E o senhor não está sabendo do que o senhor está falando. Então eu sei o que eu estou falando. Você acha que sabe o que está falando, Walter? Porque a todo momento, desde que eu conheci você, você sempre sabe do que está falando, como se tudo que você dissesse fosse verdade. Você é um mitomania. Você, por exemplo, tem transtorno de déficit de atenção, tem TDAH e tal, e chegou já a tomar... como chama o remédio que você toma para poder te trazer de... Venvance. O senhor chegou a me dizer que já tomou mais de 20 Venvances por dia. Isso é mentira ou verdade? Tomei 8 já. 8. 8 Venvances da maior categoria que tem. Isso daí é para uma pessoa que pode realmente dizer a verdade ou dizer mentiras. Não existe uma pesquisa científica que comprove isso. Não, eu digo o seguinte, uma pessoa que precise de 8 Venvances por dia, ela pode ter uma variação. Por favor, eu quero solicitar, por favor, deputada Carla Zambelli, eu quero solicitar a Vossa Excelência e também à testemunha, que, por favor, evitem a adjetivação e a discussão paralela. Eu peço a Vossa Excelência que formule de forma objetiva a pergunta e que a testemunha possa, da mesma forma, responder de forma objetiva. Por favor. Tá bom, eu peço desculpas. Mas, assim, eu quero que a plateia veja, que o Diego veja, que as pessoas vejam que ele transita entre ficar 20 dias na minha casa, ele imagina que ficou 20 dias, mas ele ficou algumas horas. Aí ele fala, eu brinquei com o João, eu brinquei com a Dona Rita fez um leite com Toddy para mim. Em algumas horas isso aconteceu, e ele disse que foram 20 dias. Isso é fácil de provar, porque deve ter nas câmeras já não deve ter, né? Mas deve ter desaparecido. Mas eu gostaria muito de provar que ele está errado em relação a isso, porque ele está errado em relação a muitas coisas. O que eu gostaria de pedir para o Diego Garcia é ter em consideração que, da mesma forma como ele mente sobre o tempo que ele passou na minha casa, ele mente sobre a questão do mandado de prisão do Alexandre de Moraes, ele mente também a respeito... existe uma mentira dentro do meu processo de que eu estou sendo processada por 16 casos, 1 de prisão e 15 de soltura de presos de alta periculosidade. E isso aumentou minha pena para 10 anos e 8 meses. Presidente, eu tô com uma dúvida se já é o momento da gente perguntar para Carla Zambelli, porque ela está fazendo uma defesa dela e aí eu acho que ela tem muita coisa para responder frente à justiça brasileira. Deputada Carla, Vossa Excelência concluiu com as suas perguntas, deputada Carla, por favor. Concluí. Obrigada, presidente. Agradeço.